Olá, boa noite. Lula nomeia Guilherme Boulos ministro da Secretaria-Geral da Presidência com missão de mobilizar a base social. O presidente decola ainda hoje para a Ásia, onde pode se reunir com Donald Trump até domingo. Ibama autoriza Petrobras a pesquisar petróleo na foz do Amazonas. Questão pode parar na justiça. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. O presidente Lula anunciou agora à noite Guilherme Boulos como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A mudança reforça a tentativa de Lula de se aproximar da militância e dos movimentos sociais de olho nas eleições de 2026. Lula comunicou a demissão a Márcio Macedo, do PT, agora à noite no Palácio do Planalto. Guilherme Boulos foi anunciado para a pasta responsável pela articulação do governo com movimentos sociais. Com a chegada de Boulos, o presidente busca reaproximar o governo da base que o elegeu e fortalecer os laços com a juventude e a militância de esquerda. Guilherme Boulos nasceu em São Paulo e tem 43 anos. O ex-líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto foi o deputado federal mais votado de São Paulo em 2022, com mais de 1 milhão de votos. Já Márcio Macedo, que estava na Secretaria-Geral da Presidência desde o início do governo, deixa o cargo após críticas públicas de Lula à sua atuação. Esta é a 13ª mudança de ministério feita por Lula neste terceiro mandato. A nomeação de Boulos será publicada no Diário Oficial nesta terça-feira. Com essa mudança, o presidente Lula retira um representante do PT do time de primeiro escalão para instalar no coração do governo uma estrela do PSOL, aliado histórico do petista. A Secretaria-Geral da Presidência da República é um dos 5 ministérios palacianos, com gabinete dentro do Palácio do Planalto. O cargo, na prática, garante acesso constante ao núcleo das decisões e ao próprio presidente. Neste momento, o acerto entre Lula e Boulos é que Boulos fique no ministério até o final do governo e não se licencie dentro de 6 meses para concorrer às eleições, o que retira do PSOL um de seus nomes mais competitivos. Mas este é o cenário de hoje, que pode mudar, a depender das alianças a serem firmadas para a formação de palanques estaduais para Lula. O presidente Lula decola logo mais às 8h30 da manhã para a Indonésia e Malásia para participar da Cúpula ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático. Eu apurei que existe uma boa chance de o encontro entre Lula e Trump ocorrer durante a cúpula da Malásia. Diplomatas dos dois países trabalham para conciliar a agenda dos presidentes e há a expectativa de que a conversa aconteça até domingo. O encontro ainda não está oficialmente marcado, mas, de acordo com fontes do meio diplomático, abre aspas, existe sinergia e boa vontade dos dois lados, fecha aspas. O presidente Lula deve indicar nas próximas horas o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, para a vaga de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Então vamos ao vivo a Brasília conversar com a Jaqueline Frison, que traz os detalhes. Olá, Jaque, boa noite. Oi, Cris. Muito boa noite para você, para todos que estão conosco. O nome de Messias cresceu nos bastidores depois que o presidente Lula reforçou a intenção de manter no Supremo alguém de sua confiança e também com uma trajetória sólida na advocacia pública. O presidente fez várias consultas a atuais e também ex-ministros do Supremo, além de líderes políticos. E até aqui manteve a preferência pelo ministro da AGU, cuja indicação é dada como certa, superando outros nomes cotados, como, por exemplo, do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Jorge Messias tem 45 anos, é pernambucano e evangélico, público com o qual o presidente tem buscado uma reaproximação. A expectativa agora fica por conta do anúncio, que pode ocorrer por meio de nota oficial, mesmo após o embarque de Lula para a Ásia. É importante lembrar que antes de assumir o STF, o indicado vai passar por uma sabatina e também votação no plenário do Senado. Cris. Obrigada, Jaque.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retoma nesta terça-feira o julgamento do chamado Núcleo da Desinformação da suposta trama do golpe de Estado. A análise do caso envolve 7 réus. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o grupo teria usado a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para monitorar adversários e produzir narrativas falsas, contribuindo para a instabilidade que culminou nos atos de 8 de janeiro de 2023. O IBAMA autorizou a Petrobras a pesquisar petróleo e gás em alto mar na chamada margem equatorial. Essa licença sai apenas 3 semanas da COP30, levou 5 anos para isso. A COP30 é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que começa em 10 de novembro em Belém. A licença de operação permite que a Petrobras perfure um poço em águas profundas. O local fica na margem equatorial, região que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá. E o poço fica a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. A perfuração vai ser feita pela sonda NS-42, a pelo menos 2.800 metros de profundidade. Nesta fase, os técnicos da Petrobras vão levantar dados geológicos para avaliar se, de fato, há petróleo e gás na região. O trabalho deve começar imediatamente e pode durar até 5 meses. Se houver viabilidade comercial, a Petrobras vai precisar de nova licença ambiental do IBAMA para a produção. Fizemos uma defesa firme e técnica, que a exploração seja feita de forma responsável ambientalmente, dentro dos mais altos padrões internacionais e com benefícios concretos para brasileiras e brasileiros. Esta ambientalista diz que associações ligadas ao meio ambiente vão organizar uma ação civil pública para contestar o licenciamento. O risco é, primeiro, a operação em si. Então, fluxo de embarcações, os testes sísmicos, toda a questão de pessoas que acabam se locomovendo em ambientes onde tem comunidades tradicionais, comunidades indígenas, de pescadores, já traz um impacto àquela região. Agora à noite, o Ministério do Meio Ambiente afirmou que a licença é resultado de um rigoroso processo de análise ambiental feito desde 2014. A decisão do IBAMA causou forte reação entre ambientalistas e entidades de proteção do meio ambiente que insistem que os riscos permanecem. O Partido Verde e outras organizações preparam contestação à Justiça para tentar barrar a medida. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do Amapá, comemorou e saudou a iniciativa como oportunidade de desenvolvimento para o Estado. A CPI mista do INSS ouviu nesta segunda-feira a advogada Tônia Galetti. Ela diz ter denunciado suspeitas de fraudes ao então ministro Carlos Lupi. Tônia Galetti deu explicações sobre ela e a família terem recebido cerca de 20 milhões de reais. A empresa do marido da advogada também tinha um contrato com o Sindinap, sindicato acusado de descontar indevidamente mais de 259 milhões de reais de aposentados e pensionistas. Os descontos aconteciam desde 2019. Eu andei olhando o pagamento de comissões, quase 5 milhões de reais foram pagos em comissão. A senhora firma um contrato, orienta um contrato que seu esposo vai ganhar a comissão, que hoje a gente sabe que essa comissão foi por volta de quase 5 milhões de reais. Sendo muito sincero, isso é republicano? Tônia disse que os serviços foram prestados e não houve irregularidades. A advogada denunciou em 2023 ao então ministro Carlos Lupi, em reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, as suspeitas de irregularidades em descontos associativos de aposentados e pensionistas. Tônia Galetti afirmou que após as denúncias, o Conselho não discutiu mais o assunto. Ela alega que fez as denúncias porque recebia muitas reclamações de associados e percebeu o crescimento rápido em algumas entidades suspeitas. Todas as entidades que são honestas vão ser colocadas no mesmo balaio desses picaretas. E é isso que está acontecendo. E eu volto a dizer aqui, vocês estão matando o mensageiro. Vocês tiram do cidadão a coragem de denunciar a corrupção. O ex-ministro Carlos Lupi não se manifestou.
O novo balanço de intoxicação por metanol do Ministério da Saúde aponta 9 mortes e 47 casos de intoxicação. São Paulo tem 19 suspeitas sendo investigadas. A Rani Oliveira tem os detalhes. Boa noite, Rani. Boa noite, Cris. De acordo com o boletim do governo do estado, o número de casos confirmados de contaminação se mantém em 38. Uma morte está sendo investigada em Piracicaba. O total confirmado de mortes continua em 6. Será mantido o gabinete de crise que coordena as ações contra a produção e venda de bebidas falsificadas. Em todo o país, hoje existem 47 casos confirmados de intoxicação e 9 mortes. A última foi confirmada pelo Ministério da Saúde no Paraná. A situação impactou o comércio. As vendas em bares e restaurantes caíram quase 5% em setembro, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a queda foi de 3,9% após 3 meses de estabilidade. As maiores quedas foram registradas em Roraima, Pará, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Cris. Obrigada, Rani. O ex-deputado americano Jorge Santos, filho de brasileiros, falou pela primeira vez desde que deixou a prisão. Jorge Santos contou que soube pela televisão na penitenciária que teve a pena perdoada pelo presidente Donald Trump. O ex-deputado agradeceu o gesto e disse ter sido surpreendido. Ele chegou a receber uma ligação do presidente americano. The president was very kind, and it was a humbling experience to have the privilege of speaking to a sitting president of the United States. Where I come from, that's just not something that happens. It's not normal for my family and I. So I'll leave the contents of the conversation private. I was not aware. It was a surprise. Life is too short. I have been granted a second chance. I have made a very concise decision to apply that for good and use that to make amends with my community, with my friends, with my family, and those who I have left a sour taste in their mouth. And hopefully one day get my critics to at least appreciate that I've turned around and done better with my life. I'm very grateful to President Trump. Questionado se devolveria o dinheiro às vítimas que enganou, ele negou ter cometido fraude e acusou a promotoria de inflar os números. The investment was made to win a race. I won that race. There was no fraud there. This is a case we argued with the prosecution, but they needed to inflate the numbers in order to make it a more appealing case for them in federal court. Santos foi condenado a pagar cerca de 2 milhões de reais e cumprir a pena por fraude e falsidade ideológica. Ele deixou a prisão na última sexta-feira após ter a pena perdoada por Donald Trump. Argentina e Estados Unidos formalizaram nesta segunda-feira um acordo de 20 bilhões de dólares. O valor equivale a mais de 108 bilhões de reais. O acordo prevê uma troca de moedas, pesos por dólares, para estabilizar o mercado financeiro argentino. O socorro financeiro ocorre às vésperas das eleições na Argentina. Na semana passada, Trump e Milei se encontraram na Casa Branca. Na ocasião, o presidente americano condicionou a continuidade da ajuda financeira à vitória do partido de Milei. Ontem, Trump disse que a Argentina está morrendo ao defender a ajuda financeira ao país comandado por Javier Milei. As Forças Armadas de Israel traçaram a chamada linha amarela, que delimita a região onde as tropas podem atuar dentro do território palestino, seguindo o acordo de cessar-fogo. Nesta segunda-feira, autoridades americanas que estão em Jerusalém discutiram o desarmamento do grupo terrorista Hamas com o premier Benjamin Netanyahu. Vitor Laregina. O enviado da Casa Branca para o Oriente Médio, Steve Witkoff, se reuniu com o premier Benjamin Netanyahu em Jerusalém para tratar da continuidade do cessar-fogo. Os terroristas do Hamas entregaram agora à noite mais um caixão às forças israelenses. 15 corpos seguem na faixa de Gaza. Segundo autoridades, o atraso dificulta a negociação para a reconstrução do território. O presidente Trump afirmou que o grupo terrorista está violando o cessar-fogo. Na Bolívia, o conservador Rodrigo Paz foi eleito presidente do país. Vamos saber dos detalhes com Denise Odorici. O senador conseguiu 54% dos votos no segundo turno. Rodrigo Paz assume a presidência no dia 8 de novembro. No primeiro discurso depois da vitória, Paz disse que quer trabalhar com todos os que amam o país e pediu união nacional.
Os bolivianos têm enfrentado aumento de preços e longas filas nos postos de combustíveis. A vitória de Rodrigo Paz colocou fim a 20 anos de governos de esquerda na Bolívia. A 25ª Conferência sobre Açúcar e Etanol reforçou a importância do Brasil na transição energética. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, estiveram presentes. A 25ª Conferência Internacional da Tagro, realizada em São Paulo, reuniu todo o setor. Autoridades também participaram do evento pela manhã. Entre eles, Hugo Motta, deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e Guilherme Campos Júnior, secretário de Política Agrícola da Agricultura. O estado de São Paulo vai ser o primeiro estado do Brasil a substituir o diesel, eu não tenho dúvida disso. Substituir na sua frota pesada, substituir na mobilidade urbana. A gente está colocando já o biometano no grid, superando as questões regulatórias, abastecendo residências e indústrias com biometano. E isso não vai parar. Os políticos reforçaram o papel do Brasil na transição energética. Tarcísio de Freitas destacou o compromisso de São Paulo com energia mais limpa e sustentável. Já o presidente da Câmara, Hugo Motta, falou sobre o avanço de leis que incentivam a produção de energia renovável. Com uma produção estimada em mais de 37 bilhões de litros de álcool em 2024, o nosso país abastece o mercado interno com combustível limpo e, recentemente, foram aprovadas legislações fundamentais para o fortalecimento do setor. Entre elas, a Lei nº 14.993 de 2024, que instituiu o Programa Combustível do Futuro e ampliou o percentual de etanol anidro na gasolina. A cidade de São Paulo registrou nesta segunda-feira 11 graus, a temperatura mais baixa para o mês de outubro em 11 anos. Em outubro de 2014, foram registrados 10,7 graus. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de frio intenso e trabalha para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade. A Record, o R7 e o Record Plus transmitiram nesta segunda-feira a vitória do Vasco contra o Fluminense pelo Brasileirão. A Karen Meneguin acompanhou o clássico no Maracanã e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Karen. Boa noite, Cris. No Clássico Carioca, o Vasco foi superior e encerrou um jejum grande. A última vez que o Cruz Maltino venceu o Fluminense aqui no Maracanã foi em 2019. Ryan abriu o placar no primeiro tempo com um chute de longe. Teve desvio e Fábio não chegou para fazer a defesa. No começo do segundo tempo, Nuno Moreira ampliou. Final, 2-0 Vasco. Esta foi a primeira derrota do técnico Luiz Ubeldia no comando do Fluminense aqui no Maracanã. O time está em 7º lugar na tabela. Já o Vasco subiu com a vitória, é o 8º colocado e colou no rival. Cris. Obrigada, Karen. No Rio Grande do Sul, o Juventude venceu o Red Bull Bragantino. Daniel Peixoto, de cabeça, marcou o único gol da partida. Final 1-0. Apesar da vitória, o Juventude segue na zona do rebaixamento, na 18ª colocação. O Bragantino é o 10º. E encerrando a 29ª rodada, o Santos foi derrotado pelo Vitória em duelo contra a zona do rebaixamento. O Pedro Ramiro acompanhou o jogo na Vila Belmiro. Boa noite, Pedro. Derrota preocupante para o Santos, não é mesmo? Oi, Cris. Boa noite a você e a quem nos acompanha. Pois é, a derrota complicou a situação do Santos no Campeonato Brasileiro. O gol do Vitória saiu no primeiro tempo, após pênalti cometido pelo goleiro Gabriel Brazão. Mateuzinho converteu para o rubro-negro baiano, 1-0 placar final. Esse foi o primeiro triunfo do Vitória como visitante neste Brasileirão. O clube está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com os mesmos 31 pontos do Santos. O time paulista só não está no Z4 porque tem uma vitória a mais. Eu volto com você, Cris. Obrigada, querido. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite, boa terça-feira para você.